Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Ao longo dos séculos, a interpretação cristã sobre a morte inspirou devoções e cultos, do medo à arte de bem morrer. O imaginário da morte, em torno das imagens como céu, inferno ou purgatório, alimentaram não apenas crenças, mas também as artes e toda uma organização social. No caso do culto mariano, textos apócrifos e o imaginário do catolicismo popular contribuíram para tornar a figura de Maria, mãe de Jesus, em advogada que intercede pelos crentes nesse derradeiro momento. No Religare de hoje, vamos conversar sobre o medo do inferno e a arte de bem morrer, título do livro do nosso convidado. Eu recebo Jacir de Freitas Faria, escritor, teólogo, biblista, frade franciscano, professor e atual reitor do Instituto Santo Tomás de Aquino. Jacir, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Prazer é todo meu, Flávio. Você, de casa, pode participar do Religare. Envie perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. O número é 319-9642-8473. Nós vamos sortear um livro do nosso convidado, O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer. Ele é um livro publicado pela editora Vozes. Se você quiser participar do sorteio, então envie um e-mail para a gente, religare@tvhorizonte.com.br e boa sorte. E se você quiser rever este programa e tantos outros que fizemos ao longo desses 15 anos, acesse o YouTube e procure por Religare Conhecimento e Religião. Clique em inscrever-se e marque no sino para receber as nossas atualizações. E sempre que você gostar, compartilhe as entrevistas do Religare em suas redes sociais. Jacir, conta para nós um pouco como é que nasceu esse livro, né? Surgiu de uma pesquisa que você fez. É uma pesquisa sobre os evangelhos apócrifos, uma pesquisa que eu venho fazendo já há mais de 15 anos, né? Quando a gente terminou, então, o mestrado já há bastante tempo, então a gente resolveu trabalhar numa tese de doutorado esta temática dos evangelhos apócrifos, procurando associar essa questão do medo da morte, do inferno, trabalhando esse imaginário da morte e do inferno ao longo da história do cristianismo e como a literatura apócrifa mariana assuncionista da Dormição de Maria influenciou a formação da cultura ocidental e como isso chegou no Brasil e influenciou a nossa cultura brasileira, formando o sincretismo brasileiro. Esse seu doutorado você cursou na FAG? Na FAG aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. É. A gente pode pensar que se trata de um tema assim antigo, do passado, mas parece que até hoje esse tema do medo da morte, o medo do inferno, ainda é muito presente entre as pessoas, não? A morte, em princípio, ela é o fundamental e ela faz parte da nossa vida. Não obstante a história da humanidade, hoje nós vivemos uma relação diferenciada com a morte, né? Hoje se morre nos hospitais, distante do povo, longe dos familiares. Às vezes a pessoa está ali querendo morrer e os aparelhos não deixam, os familiares não deixam, mas essa relação próxima da morte e o morrer, ela é diferenciada hoje, mas historicamente no imaginário se criou toda uma expectativa de como será o pós-morte. O cristianismo deu uma grande contribuição, não, no Ocidente para produzir essa interpretação da morte. Sim, deu uma contribuição positiva e ao mesmo tempo uma contribuição negativa, que é o que a gente tenta mostrar ao longo dessa pesquisa, desbravando como chegou essa questão, que eu posso bem morrer ou mal morrer. E que tipo de contribuição seria, então, uma contribuição positiva e uma contribuição negativa? Porque, historicamente, a questão do morrer na Idade Média, a Igreja trabalhou incutindo medo nas pessoas do morrer. Morrer seria uma situação de medo e criou, eu diria, como ele coloca aqui na tese, como se fosse uma pastoral do medo. E associou a morte com o medo do inferno e esse imaginário todo, e não só do inferno, mas de Satanás, a evolução desse personagem ao longo da história do cristianismo, né? Um Satanás que no primeiro momento era um advogado, depois ele se torna um capeta que tem rabo, que tem chifre e transforma a Geena do mundo bíblico, que fala do mundo dos mortos que ali estão, para uma experiência de inferno como lugar de terror, como lugar de pavor. Sim. Né? De que modo? E isso dentro da história do cristianismo acontece que na Alta Idade Média,
por exemplo, com a época da peste bubônica, ou chamada peste negra, as pessoas passaram a ter pavor de morrer coletivamente. Então, aí a igreja vai refletir essa questão e vai trazer para dentro dela, utilizando esse imaginário. E junto com isso se desenvolveu a questão do juízo final, que se fala nos evangelhos, no evangelho, Mateus lá, o texto do Apocalipse, que fala que no ano 1000, Jesus voltaria, viria, e os demônios estariam aprisionados, os primeiros cristãos morrem. Eles ressuscitaram. Os outros que morreram depois teriam que esperar o tempo da parousia, da volta de Jesus. Quando chega o ano 1000, Jesus não volta e o imaginário os demônios estão soltos. E agora? Então, parece que foi um momento assim, de virada. Então, de virada na história. E aí, então, o povo com medo se foi criando esse imaginário tremendo na história para dizer... Esse demônio, esse capeta, esse inferno, ele persegue as pessoas. E inclusive que Jesus voltaria, mas não voltou. Então chegou ao longo da história, foram marcando datas que Jesus voltaria. E a colonização portuguesa ela foi fundamental nesse sentido, que foi marcando inclusive datas. E Lisboa seria o centro de toda essa vinda de Cristo na história da humanidade. Sim. E você, assim, que traço nós poderíamos identificar no texto bíblico, né, para dar fundamentação para esse discurso sobre a morte? Imagens da morte ou imagens dessa situação de céu, de purgatório, de inferno? No texto bíblico, como o texto lá do Mateus, fala de um julgamento final, de uma presença de Jesus que viria, né, para julgar vivos e mortos. Jesus incita vários momentos que ele voltará, que ele virá, o julgamento, isso aparece nos textos. Ou aqueles que andam de forma reta, os que não andam de forma reta vão para o inferno. Só que essa imagem do Sheol no mundo bíblico não é essa imagem de pavor. E do ponto de vista do texto bíblico, mais forte é o texto do Apocalipse que fala, Apocalipse 20, que vai falar do fim dos tempos que aconteceria. Sim. Bom, então, essa questão da morte, eu diria, e o desenvolvimento que a gente percebeu nessa história, como que Maria, ela vai se transformar, esses textos apócrifos marianos, assuncionistas, que fala da dormição, da assunção de Maria, como ela vai se transformar a advogada nessa história. Como esses textos vão sair são textos do século III, século IV, século VII, como eles vão voltar depois nesse ano 1000 com uma força muito forte. Sim. E como isso vai chegar aqui no Brasil na colonização portuguesa. Esta é a questão. Agora, como eu estava dizendo no início, a morte ela faz parte da vida da gente, não tem como a gente fugir. E para mim é interessante, quando eu estava escrevendo esse texto, né, eu fiz a experiência, já tinha feito um tempo atrás, da morte do meu pai e com a morte da minha mãe também, que era uma pessoa muito dócil, muito amável, muito próxima, muito religiosa, numa religião devocional muito forte ligada a Maria, né? Ela fazia parte daquele rol de pessoas que... Tem um dado biográfico, né, da sua experiência aí no livro. Aí eu contei toda essa experiência aqui que me fez vencer o luto, fechar o luto. Sim. Como fazer isso? O que eu ia lhe perguntar ainda há pouco é exatamente esse movimento. Você, como pesquisador dos textos apócrifos, você selecionou esses textos, não é, sobre a dormição de Maria, também textos apócrifos de caráter biográfico. E você já citou, acho que umas 2 ou 3 vezes durante a nossa conversa aqui, esses textos assuncionistas. O que exatamente são esses textos? Para fazer esse trabalho, eu tive que fazer um recorte na história, né? Porque os textos apócrifos, essa pesquisa que a gente faz há muito tempo, inclusive com outros livros que a gente tem publicado sobre isso, então eu os classifico em aberrantes, complementares e alternativos. Os textos de Maria, eles fazem parte desse rol que eu chamo de complementares, que complementam o texto canônico. Os aberrantes são os exagerados e alternativos são aqueles que refletem um pensamento diferenciado dentro do cristianismo. Sim. Então, dentro mesmo desses complementares de Maria, você tem aqueles textos que tratam a biografia de Maria, né, mais um biográfico ou geográfico ali, e tem os textos assuncionistas,
Então, todos esses textos vão, e aí eu cito todos eles aqui, o nascimento de Maria, como foi o crescimento, como foi a família dela. E nesse recorte nós temos um grupo ali de mais uns 5, 6 textos que foram importantes nesse imaginário, que conta quando Maria morreu, aí que está o segredo, né? O texto mostra, nessa iconografia aqui, ó, ela morre ou não morre, ela dorme. E ela, ao dormir, ela é levada para o céu e lá no céu o corpo dela é colocado de novo na alma. Há várias hipóteses como isso. Na Igreja do Oriente é mais forte a festa da dormição de Maria. No Ocidente, nem tanto. Mas Portugal trouxe para o Brasil esta festa da dormição de Maria. Inclusive aqui, nas pinturas, isso é uma cena bastante retratada e também no imaginário do catolicismo popular, não? Com certeza. Está muito próximo de nós. Porque, como a gente estava dizendo no primeiro momento, há a ideia do juízo final de que fala lá o texto de Mateus. E todos serão julgados. Quando se faz a passagem para o juízo particular, aí vem a arte de bem morrer. O que significa essa arte de bem morrer? A gente podia deixar isso para o segundo bloco. Nós estamos aqui hoje no Religare com o escritor, professor, reitor do ISTA, Jacir de Freitas Faria. Nós estamos conversando sobre o medo do inferno e a arte de bem morrer. Você pode participar do programa enviando mensagens de WhatsApp para o número 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o medo do inferno e a arte de bem morrer com o nosso convidado, Jacir de Freitas Faria. Você pode participar e enviar perguntas, comentários para o WhatsApp do nosso programa. O número é 31 99642 8473. Nós estamos sorteando um livro do nosso convidado, com esse título, né? O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer. É um livro da editora Voz. Se você quiser participar do sorteio, mande um e-mail para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. E por falar em participação do telespectador, nós temos uma participação, Jacir, da Janaína Contaldi. Ela é do bairro Padre Eustáquio, aqui em Belo Horizonte, e ela pergunta assim: como a Igreja Católica se posiciona sobre os escritos apócrifos? Historicamente, Janaína, a Igreja teve muita rejeição a esses textos por entender que eles eram quase que uma oposição aos escritos canônicos. Hoje, há uma posição mais de diálogo com esses textos. E eu acredito que nós devemos ter uma posição crítica, mas também entender que esses textos têm ajudam muito na dimensão pastoral. E eles têm no imaginário, está no imaginário coletivo nosso. Você fala no livro que, em relação aos textos apócrifos sobre Maria, até houve uma posição assim mais, digamos, mais suave, né, assim, em relação aos textos. Isso, porque historicamente a Igreja ela passou por alguns séculos tentando delimitar a questão de Jesus, se ele era Deus, se não era Deus, Trindade, todos os dogmas e todas as questões de Jesus. Depois, lá pelo século V e VI, os próprios cristãos tomaram uma posição exigindo da Igreja uma posição sobre Maria na história do cristianismo. E por isso que nasceram esses textos apócrifos marianos. E eles estão muito presentes na cultura popular brasileira, ocidental, oriental, faz parte da nossa experiência de vida. São complementares. Quando é que Maria começa a fazer parte assim, mais da dinâmica? Porque no início não havia um culto mariano. Não, já se fala culto mariano já no século II e século III, já temos devoções a marianas já fortes. Mas isso se fortalece? Isso vai se fortalecendo pelo século V, VI, VII. Sim. Depois isso retoma no ano 1000, quando vem essas questões que a gente trata, que é o medo da morte e do inferno. Maria aparece como advogada. Como é isso? Advogada, porque se criou esse imaginário, eu vou para o inferno. Então, se tem Jesus, é o juiz que fala no texto. Jesus se passa, ele sai da dimensão humana, ele passa a ser um juiz que vai punir,
e aí eu preciso de ter alguém que vai me defender diante do juiz. Então, o imaginário mariano vai ajudar nesse sentido, entender que Maria, ela vai interceder como mãe diante de seu filho. Suassuna, na sua belíssima, né, obra de arte, ele vai expor tudo isso lá no Alto da Compadecida. É aquilo mesmo e que reflete esses textos apócrifos. Então, ela passa a ser a advogada. Então, tem a dimensão do terço, que vem disso aí, né? A imaginário de Miguel, com a balança, nós vamos ver imaginários desses textos. Miguel, de um lado, segurando a balança, né? Pesando ali a alma, e o demônio, do outro lado, puxando a alma. E a ideia era o terço, ele vai me ajudar, rezando a Maria o terço, na hora de pesar a alma, vai me levar para o céu. O escapulário, por exemplo, da devoção à Nossa Senhora do Carmo, que é a proteção, ele vem disso também. Então, se desenvolveu toda uma devoção... Muito difundida, né? Muito. O escapulário, a função dele, hoje nós ressignificamos, mas a função primeira dele lá com o John Stock era que quando eu morro, se eu rezo a Maria e uso o escapulário, depois, o primeiro sábado depois da minha morte, se eu for para o purgatório, Maria vai me tirar do purgatório e vai levar para o céu. E aí é toda essa imagem também do purgatório, porque a igreja, quando cria o imaginário do inferno, ficou muito forte. E aí a opção era só inferno ou céu. E aí se criou, então, uma outra imagem, um intermediário. Então, Dante Alighieri, por exemplo, vai criar todo o inferno, né, com os 9 estágios de punição. E perto dele, a antecâmara do inferno. Você não deixa de documentar a posição reformada, não é, de oposição a essa figura de Maria. E você mesmo relata assim, que em algum momento há um exagero no culto a Maria. O restabelecimento do culto de Maria como libertadora, de Maria, essa Maria mais próxima do início do cristianismo, a igreja consegue isso só no Vaticano II, né? Com Paulo VI, pós-Vaticano II. Aliás, no Vaticano II já houve uma briga muito forte com isso. Qual Maria que nós vamos ficar? E não chegaram a um acordo, né? Optou por voltar, mas quase com empate ali na votação final. Mas um depois texto foi fora Paulo do VI, documento, né? Depois o culto mariano, que vai dar essa dimensão e voltar a essa... Mas Maria representa a mãe, né? A mãe, ela está dentro de cada um de nós. Quem não, né? O cordão umbilical, isso é muito forte, né? Então, como você vai transformar isso? E o mais interessante nessa questão das mães é que quando chega aqui no Brasil, né? O culto à Nossa Senhora da Boa Morte, que nasce lá na Europa e chega aqui no Brasil. Então, você estudou especificamente um grupo, né, da Bahia. Eu parti... A Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Irmandade Negra, Nossa Senhora da Boa Morte. Em Cachoeira, na Bahia. Em Cachoeira, na Bahia, 109 quilômetros de Salvador. E, propriamente, ela começa ali por volta do ano 1800, depois se transfere ali para Cachoeiro. E esse grupo de mulheres, eles vão entender que a devoção que chegou de Portugal aqui a essa dormição de Maria, que é, na verdade, uma preparação da morte, para que eu possa, morrendo, vivenciar o luto. Isso acho que é importante do ponto de vista essencial. Todos nós temos que passar por uma experiência do luto, e quem nega o luto não supera isso. E essas mulheres, então, estando aqui na Bahia e sendo elas de uma cultura dos nagôs, que é um grupo de negros que chegam no Brasil, né? Lá da religião Yorubá, elas vão entender que nessa cultura africana, nagô, se diz o seguinte, que nós temos um mundo Aie e um mundo Oro. O mundo presente e o mundo transcendente, quer dizer, o mundo que vai para além, que é dos mortos. E quando eu morro, eu faço essa passagem do mundo presente para o mundo futuro. E se há uma preparação bem feita da morte, se eu celebro a morte e faço o culto perfeito, eu passo para esse outro mundo, volto para o mundo das antepassadas. Porque nessa cultura africana, morrer é um passar para uma outra história, para outra realidade e viver de forma integrada. Então essas mulheres entenderam, nesse final do Brasil colonial, que era muito forte, o devocionismo. Você imagina que na cultura brasileira daquela época era devoção muito forte e começa o imperialismo de imposição de um clericalismo forte e há uma rejeição da cultura brasileira naquela época. Então essas mulheres vão entender que Maria seria esse exemplo de mulher
que faz a devoção mariana forte, manter o culto africano. São mulheres negras alforriadas, quer dizer, nós estamos falando aí de início do século XIX, Isso. Né? Mulheres negras alforriadas, e para participar da Irmandade precisava ser católico e também Isso. Manter o culto aos orixás. Isso, e lembrando a tradição, essas irmandades, elas nasceram na Europa e havia vários tipos de irmandades aqui no Brasil, essa era uma delas, né? Sim. Então, por ser mulher, isso que é muito interessante, podia ser só mulher. Aliás, essa irmandade, ela existe até hoje ainda. Sim. E ela é muito estudada porque tem um diferencial muito interessante. E influenciou, na minha visão, no que a gente coloca aqui, nessa cultura brasileira que é sincrética, quer dizer, eu sou católico, eu sou espírita, eu passo de uma mudança de uma religião para outra. Hoje eu sou da Testemunha de Jeová, amanhã eu sou da Assembleia de Deus, amanhã eu estou no catolicismo, depois eu vou para outra. E isso fez parte da cultura brasileira sincrética. Uma das coisas que me chamou a atenção dos documentos que você traz, já ao final do livro também, que é o objetivo de obter a libertação de outros negros e negras escravizadas. Né? O desoitivo da reza era tudo isso, fazer a libertação, sim, dos negros. Sim. Bom, para além desse tema, nós temos aqui uma série de perguntas, não sei se a gente vai conseguir apresentar tudo aqui, Jaci. Uma pessoa, inclusive, deixa um abraço, pergunta sobre o fim da nossa vida, se participa, né? O fim da nossa vida participa da morte do Cristo. Eu vou apresentar outras questões. Essa é a questão enviada pelo Eliomar Gomes. Também a pergunta da Luísa, lá do bairro Santa Teresa. Gostaria de perguntar ao Frei Jaci como é atestada a veracidade dos textos apócrifos. E Eliomar Gomes, temos ainda mais duas. Eliomar Gomes fala sobre quantos céus existem, Maria de corpo, em qual estágio, talvez, em qual estágio do Maria foi, qual estágio do céu? Eliomar Gomes, talvez você conheça essa temática. E também a Ozenaide, ela é sua aluna, e ela gostaria de dar os parabéns pelo trabalho e dizer que esse livro ajudou muito a ela sobre o sofrimento da morte. Então, são questões, algumas de cunho teológico, outras especificamente sobre o tema dos apócrifos, e a gente tem só um minuto para acabar, Jaci. O desafio é continuar estudando esses textos, o desafio é procurar compreender a experiência de vida e de morte que todos nós passamos. Evidentemente, a morte de Jesus, ela é redentora, ela integra todos nós, e o objetivo final é a gente encontrar a vivência de Cristo ressuscitado no meio de nós. Os apócrifos têm muito a nos contribuir, porque fala do cotidiano, fala da vida, fala da experiência de cada um de nós. E o ser mulher, o ser Maria, a gente nunca também deve negar essa experiência de Maria e a importância dela no cristianismo. E a cultura que nossos antepassados trouxeram e deixaram esses textos. São formas, são cristianismos que se perderam e que permanecem vivos no meio de nós. Olha, eu agradeço você ter vindo aqui, parabéns pelo livro, parabéns pela pesquisa. Você já esteve aqui outras vezes para falar sobre esse tema, não? Dos textos apócrifos, não? Então, sucesso ao livro. Bem, o Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.